A paz do Senhor Jesus, hoje são 18 de abril de 2025. Semana passada eu estava em um ambiente a negócios, cujo ambiente tem a instalação de um templo evangélico, uma igreja. E eu conversava com o pastor nessa mesa aí, conforme vocês estão vendo, e de repente chega esse jovenzinho, adolescente, franzinozinho, com esse carro amarelo, esse carro de mão, pedindo para retirar água numa fonte mineral que tem nessa localidade. E ele estava com esse carrinho repleto de garrafas PETs de 2 litros. E o pastor autorizou, e eu via, irmãos, nesse interim, o pastor olhando para ele insistentemente, como quem estava percebendo alguma coisa, e olhava, e eu conversando com o pastor, e ele olhava para a criança, para o adolescente. De repente ele chama o garotinho e diz: meu filho, vem cá, vem cá. Aí chamou o obreiro que estava lá também, mandou que pegasse uma cesta básica e, além da água mineral, entregasse aquela cesta básica àquele adolescentezinho, mesmo sem ele pedir. E eu achei aquela atitude uma atitude tão nobre, irmãos. E ele chamou o garoto, chamou o obreiro, estenderam as mãos, oraram e entregaram aquela cesta básica àquele adolescentezinho. E o adolescentezinho, após encher o seu carrinho de mão com água mineral, levou também a cesta básica. E eu conversando com ele, achei aquela atitude tão nobre. Eu disse: mas pastor, que coisa tão gloriosa, o Senhor se compadeceu. Ele chamou-me e disse: olha, irmão Josué, esta semana já entregamos 50 cestas básicas. Isso mesmo que você ouviu, 50 cestas básicas. E ainda temos essa aqui de reserva, essas de reserva, que conforme a necessidade e conforme nós sentimos, ligamos para as pessoas, mandamos levar em casa, sem nenhum custo para as pessoas. Mas pastor, como é que o senhor consegue recursos? Ele disse: irmão Josué, é milagre. Deus me colocou para servir e atender às necessidades das pessoas. É que Deus toca no meu coração e eu faço isso com uma alegria imensa. Irmãos, e ele levou-me a uma sala e mostrou-me essas inúmeras cestas básicas que ainda restavam. Que coisa gloriosa, irmãos. Essa igreja é uma igreja pequena, não tem recursos, de pessoas humildes, mas que presta um grande e relevante serviço à obra de Deus. Porque não adianta alguém chegar, pedir ou não pedir, você vê a necessidade da pessoa, orar e despedir a pessoa de mãos vazias. E Deus tem confirmado a obra ali e tem abençoado grandemente, grandemente. Diferentemente, irmãos, da grande Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que conforme todos vocês sabem, houve aí um depoimento do gestor-presidente em audiência criminal que não tinha nada a ver, para tentar livrar-se das acusações que pesavam sobre ele, das denúncias, aliás. Ele discorreu dizendo que distribuía milhares de cestas básicas. Recife, todo o estado de Pernambuco estão de provas de que dezenas, centenas de pessoas têm se dirigido a essa instituição nas mais diversas congregações para buscar uma cesta básica. Eu não quero dizer que eles não dão. Em 100 pedidos, eles dão 2. E o pior, mandam as pessoas muitas vezes vazias, de mãos vazias, e ir trabalhar. Pessoas dizimistas que eventualmente estavam passando por dificuldades. Irmão Josué, como você sabe disso? Olha, eu tenho inúmeras pessoas que têm me dito. Além do que, irmãos, vocês sabem, conforme esses depoimentos que vocês vão ver a seguir, de que todas as cestas básicas são formadas não com recursos da gestão, da administração, oriundos dos dízimos e das ofertas, mas oriundos de doações, de intimações, que é para o projeto de fachada, Projeto Samuel. E conforme vocês viram aí, em determinada época,
Eles formaram cestas básicas quando as pessoas estavam mais precisando e venderam estas cestas básicas a R$ 40. O recado que eu quero dar é o seguinte: vocês vão assistir aí o gestor-presidente dizendo que distribui dezenas, centenas, milhares de cestas básicas. Não somente eu, mas como dezenas, centenas, milhares de pessoas sabem que isso é mentira. Mentira. Então, você crente dizimista, ofertante, você que tem o prazer de dizimar, de ofertar, e você sente prazer em servir, doem cestas básicas, doem alimentação, as mais diversas possíveis, para as pessoas necessitadas, na sua igreja ou fora da sua igreja, no seu bairro ou fora do seu bairro. Ajudem as pessoas, porque as pessoas passam por grandes e severas dificuldades diante da potência financeira que é esta igreja, porque vocês veem quantos milhares de dólares essa igreja ganha e manda para o exterior. Eu publiquei um vídeo recentemente, hoje ainda, que disse que estimativamente, só com essa família, essa igreja tem um custo de mais de 10 milhões de reais por ano, irmãos. E uma cesta básica ser negada, irmãos, este não é o evangelho de Jesus Cristo. Este não era o evangelho que salva, que transforma e que Jesus Cristo ensinou a pregar. Então vejam aí, irmãos, assim vamos dizer, né? A mentira sem vergonha, descarada, dita em juízo. Irmão Josué, e você não está exagerando, não? Não. Um pastor já deu testemunho de que na casa desse gestor-presidente, todas as sextas-feiras são renovadas todas as geladeiras, todas as freezers, queijos das mais diversas qualidades, frios, guloseimas, são todas jogadas fora e reabastecidas. Irmão Josué, isso é demais. Não é não. Eu fui no Ibura, onde peguei o testemunho de um obreiro que na fazenda dele, desse gestor-presidente, quando ele comprou os móveis antigos que tinham, ora, irmãos, fogões, cadeiras, geladeiras, micro-ondas, televisão, camas, armários, ele mandou, foi o obreiro quem me disse, e disse, olha, irmão Josué, existem mais de uma testemunha. Eles mandaram cavar uma grande valeta e soterraram todos estes utensílios domésticos diante da grande e severa necessidade dos membros. Então, irmãos, deixa de ser insensato. Não deem seus dízimos para tanta regalia, tanto luxo, porque todas essas coisas, todas essas barbaridades, todos esses desvios de conduta, por certo, estão diante de Deus. E no tempo certo ele vai cobrar. E se você contribui para que essas injustiças, esses desvios de conduta sejam efetivados, sejam feitos, você também receberá a sua devida punição. Então assistam aí, irmãos, a mentira desse gestor-presidente e o testemunho de muitas pessoas pedindo, e não é novidade, porque vocês veem na mídia ele pedindo dízimo dobrado. Os cultos são cultos que levam 15 minutos pedindo dízimos. Então, irmãos, essa é a realidade. Assistam aí. E além disso, nós temos um departamento social onde distribuímos mensalmente centenas e até milhares de feira básica. Isso é feito sem nenhuma ajuda do erário público, nem de político, doutor. Nenhum centavo, doutor. Cada círculo de oração é pedido um item para ser doado pela comissão. Sardinha, açúcar, feijão e assim vai. Para o projeto Samuel. Como as crianças não estão indo, então estão revertendo essas cestas básicas, estão juntando esses itens e formando cestas básicas e
vendendo o que foi doado por R$ 40. Veja que absurdo, isso não pode acontecer. Pai do Senhor, irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada uma de vocês. Olha, o coordenador, Francisco Daniel, ele pediu para eu lembrar, para eu falar com as irmãs do grupo, né, da comissão, para dizer às irmãs que aquelas que puderem levar 1 quilo de alimento para a igreja hoje, ele vai ter uma pessoa lá recebendo os alimentos. Aí ele falou, quando for 8 horas da noite, ele vai passar recolhendo. Aquelas que puderem levar, que quiserem ir lá fazer essa doação, amém? Estou passando para vocês aquilo que o nosso coordenador pediu para me passar, tá certo? Um cheiro. Deus abençoe cada um. Minhas irmãs, a paz do Senhor. Querido, respondendo a pergunta da nossa dirigente, irmã Andréia, concernente aquelas ofertinhas que as crianças doam no sábado, todas essas ofertas poderão ser entregues à irmã Andréia e ela vai me entregar na quarta-feira à noite, que eu vou colocar em talão. Eu vou estar lá na quarta-feira no horário do culto, de 7 às 9, só para receber essas ofertas, tá certo? Não somente vocês, mas vocês, mamães, quiserem também ofertar e dizimar, leve a sua oferta, porque o nosso pastor vai precisar, a obra vai precisar, tá certo? Tem muitos custos ainda, pagamento de água, de conta de luz, enfim, de salário de obreiros, precisam ser mantidas, e aí a gente faz dessa forma, como ele nos orientou, amém? Pai do Senhor a todos. Qualquer dúvida, só é me procurar. E agora, vocês vão ver que, além do pede de dízimos, de ofertas, de víveres, macarrão, óleo, farinha, charque, trigo, leite, arroz, tudo do bom e do melhor, eles ainda têm a ideia de fazer dessa igreja uma indústria sem custo nenhum, para comprar a preço de custo milhares de camisas, conforme vocês veem aí, e venderem. Começou em Caruaru, irmãos, e depois, conforme essa tabela, vejam aí, camisas, bandeiras, adesivos, coletes, irmãos, é uma verdadeira farra com dízimos, com ofertas, com doações, e além disso ainda faz campanhas milionárias para empurrar de goela abaixo em vocês. E agora as congregações estão obrigando ou recomendando que os órgãos comprem essas camisas para usarem como fardamentos. E o dinheiro vai para onde? Para a gestão principal. E esse dinheiro tem prestação de conta? Não tem não. Porque como já falamos, já informamos, olha irmãos, alguns irmãos entraram na justiça para que houvesse prestação de conta das divisas que vai para o exterior, dos dízimos, das ofertas, da Rede Brasil, das 18 transmissoras de rádio, a DNews, das revistas das escolas dominicais, e a justiça obrigou que ele prestasse conta. Mas, irmãos, a farra é tão grande, o descaramento é tão grande, tão escancarado, tão aberto, que ele, com seus dízimos e ofertas, recorreu para os desembargadores para que não cumprisse a decisão de prestar conta. E você quer saber? Saiu a decisão e ele ganhou, em parte, para não prestar conta do que não é dele, irmãos. Qual foi a decisão? O irmão que entrou na justiça, que quer conhecer as contas, que vá lá e peça o que quer ver. Irmãos, isso é prestação de contas? Isso é relatórios? Isso é uma coisa sistemática, obrigatória em todas as sociedades ou associações para que prestem contas de todos os recursos, de todas as finanças? Pois é assim, irmãos. E aí, todo esse volume de dinheiro, todas essas entradas de víveres, dinheiro, vendas dos mais diversos apetrechos, todo esse dinheiro dentro dessa administração, sem que preste conta de um centavo sequer. Não contribua para essas injustiças, porque o tempo passa e, por certo, você será cobrado, se não nesta vida, no dia do juízo, diante do grande trono branco.
Que Deus em Cristo a todos abençoe.